Bom, primeiramente quero agradecer a todos os palestrantes, o Rafael, o Arley aí, obrigado por vocês estarem trazendo as experiências de vocês aqui, compartilhar com todo o nosso público. A quem agradeço a presença também. Aproveito para mais uma vez parabenizar a Gisele pela condução da curadoria desse evento aqui, que ela foi a grande responsável por isso, e a oportunidade aqui que a nossa presidente Maria Luísa Reis nos dá e a confiança que ela deposita na gente de estar colocando no ar essa terceira edição do nosso Health Tech, que eu estou muito satisfeito, está um sucesso realmente muito brilhante aí todos. E agora nós vamos ter como debate aqui a inovação das operações seguradoras e planos de saúde, né? A gente tem vários, quando a gente fala em inovações, são vários os aspectos, né, que você pode abordar sobre inovações. Então, nada melhor do que trazer as experiências que vêm sendo aplicadas, e eu vou deixar a palavra com vocês, Rafael e Arley. Quem quiser começar a falar primeiro, fica à vontade aí. Eu não vou sugerir idade, porque senão acho que vocês não vão gostar disso. Pode ser por ordem alfabética, como vocês decidirem. Não, tá ok. Rafael, fica à vontade. Quer começar aí? Pode começar. Tá bom, pode ser. Bom dia a todos aí. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Vou contar um pouquinho aqui da história da WinSocial e vou compartilhar uns slides aqui. Aliás, peço desculpa, eu peço que vocês se apresentem. Eu quis deixar isso à vontade para vocês, tá bom? Maravilha. Obrigado. Bom, meu nome é Rafael Rosas. Eu sou o head aqui da operação da WinSocial. Eu tenho mais de 20 anos aí no mercado de seguros. Boa parte da minha vida passei pelas principais seguradoras aí do mercado e um belo dia resolvi ingressar na jornada aí das startups e estou bem feliz aqui. É um mundo diferente e eu vou contar um pouquinho dessa história aí da WinSocial. Harley, também, se quiser se apresentar agora. Não, pode depois, quando eu começar, eu já tenho até preparadinho lá, eu passo lá quando começar, tá bom? Então, maravilha. Vou compartilhar aqui. Estão vendo minha tela já, né? Sim, sim. Ok. Bom, a WinSocial, ela é uma insurtech, né? Que é como a gente chama no mercado de seguros as startups. Ela foi fundada em 2018. Ela é uma plataforma digital realmente totalmente focada, né, em estratégias digitais. Ela tem uma pegada de inclusão social. Durante a apresentação, vocês vão entender um pouco melhor o porquê que a gente tem esse propósito de inclusão social e de engajamento de clusters, e clusters no sentido de comunidade, de grupos que têm afinidades entre si. E a gente tem um foco muito também de valorizar as atitudes saudáveis por meio de tecnologia. Então, a gente usa a tecnologia para identificar atitudes saudáveis e a gente tenta recompensar as pessoas por essas atitudes saudáveis. E a gente vai falar um pouquinho dessa introdução, vai ser o discorrer da minha apresentação, tem a ver com clusters, com plataforma digital, com tecnologia. Bom, vamos começar aqui com um problema que a gente identificou, né? Até porque uma startup ela tem que partir de um problema, né? Então, pessoas com doenças crônicas são severamente penalizadas quando tentam contratar um seguro de vida. Esse é um problema, claro, que a gente identificou. A gente tem ali a famosa declaração de saúde, que é muito conhecida nos planos de saúde, mas também é muito amplamente utilizada para a contratação de um seguro de vida. E essa declaração de saúde, ao se identificar uma doença crônica, a grande maioria dos apontamentos de doenças crônicas, eles acabam acarretando numa recusa. Em alguns casos, quando é aceito, remete a um agravo.
e sendo que algumas das doenças crônicas, só o fato de ter o apontamento já é negado imediatamente. Então, a gente identificou isso como um problema do mercado e a gente investiu para solucionar esse problema. Bom, uma outra questão aqui. Pessoas com hábitos saudáveis recebem o mesmo preço de um seguro de vida que uma pessoa, por exemplo, sedentária. Então, a gente identificou isso como um problema porque a gente entende que isso não é justo. Então, a gente começou a pensar o seguinte: como é que a gente cria um seguro de vida mais justo? Onde aquelas pessoas que decidiram ter hábitos saudáveis durante a vida inteira podem ser recompensadas por isso num seguro de vida. Com base nesses dois problemas, a gente criou, em 2019, o seguro de vida que aceita pessoas com diabetes e recompensa suas atitudes saudáveis. Eu vou explicar como é que a gente faz isso, mas foi um grande diferencial em 2019. Naquela ocasião, ainda não tinha ninguém que aceitava pessoas com diabetes. Então, acho que a gente movimentou bastante o mercado naquela ocasião e não só tem o aspecto de aceitar pessoas com diabetes, mas como um fato aqui que a WinSocial se preocupa de se relacionar com esse público, de entender quais são as dores, de gerar conteúdos relevantes, fazer lives, desmistificar um pouco o que é a diabetes, porque incomodava a gente abrir o jornal e simplesmente ver uma foto de uma pessoa com diabetes, uma pessoa somente de muita idade e, às vezes, com uma situação de obesidade, e a gente sabe que a diabetes não é isso. Tanto que você tem a situação, por exemplo, para começar, tem uma separação aqui que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Então, a diabetes tipo 1 é bem comum de ser diagnosticado na fase da infância. Eu, por exemplo, tenho 2 sobrinhos que têm diabetes tipo 1 e foi diagnosticado com 4 anos e 6 anos de idade. E são crianças super saudáveis, têm a diabetes controlada, obviamente tem que manter um bom controle da diabetes, mas são pessoas saudáveis, gostam de fazer exercício e são pessoas muito felizes, saudáveis e têm uma projeção de longevidade muito boa. Então, a gente tem a oportunidade de desmistificar um pouco a severidade de como é tratada a doença crônica no mercado, como é comunicado. Isso impacta muitas pessoas. E a gente também tem uma visão de inclusão social de como trazer uma imagem diferente dessa doença crônica, porque, em certas situações, a doença crônica passa a ser mais importante do que aquele indivíduo. Às vezes, a doença crônica chega primeiro do que a apresentação do indivíduo. Então, a gente se preocupa muito com isso. Bom, aqui a WinSocial, ela tem essa plataforma tecnológica que, através do underwriting digital, o underwriting ele é uma tecnologia atuarial que ele, através dos atributos de, por exemplo, pressão arterial, colesterol, hemoglobina glicada, todos esses dados são coletados e ele gera um health score, né, uma nota de saúde. E com essa nota de saúde, a gente consegue habilitar o seguro perante as seguradoras. No nosso caso, a WinSocial faz parte do grupo Mongeral Aegon, e a seguradora que garante o risco é a Mag Seguros. Todo esse estudo de underwriting, essa inteligência de underwriting, a gente importou da Aegon, porque o grupo Mongeral Aegon é uma joint venture com uma das maiores seguradoras do mundo, a Aegon, que é uma empresa de seguros holandesa, e lá eles têm o Global Underwriting Center. A gente foi para lá e estudou com eles toda essa parte de underwriting digital para poder utilizar na nossa plataforma e ter uma precificação diferenciada. A WinSocial começou, de fato, a comercializar lá em 2019, a gente já está com mais de 2.000 clientes ativos, a gente já está com um crescimento mais acelerado, com, em média, 300 novos clientes por mês. A gente trabalha demais com influenciadores digitais e já estamos com 23 colaboradores. Os nossos influenciadores digitais não é um influenciador digital genérico, ele é um influenciador digital em diabetes.
O tema desse influenciador digital é diabetes. Bom, aí a gente falou um pouco aqui já do underwriting, então a gente vai coletando esses dados de idade, sexo, IMC, atividade física, tabagismo, colesterol, pressão arterial, hemoglobina glicada, e aí no final a gente gera o nosso Health Score. E aí esse Health Score, ele não só permite que pessoas com doenças crônicas possam ter acesso ao seguro, mas eu consigo também variar o preço. Eu consigo agravar ou dar desconto com base na coleta desses dados. Porque eu capturei uma série de dados que, num mercado de seguro de vida mais tradicional, o que é olhado basicamente é a idade. Então, quando eu começo a coletar diferentes dados, eu posso dar um desconto ou um agravo, dependendo da situação. Aqui, no nosso processo de renovação, à medida que o cliente vai entrando, a gente vai saindo de dados coletados e a gente começa a utilizar dados automatizados. E aí a gente começa a trazer o nosso cliente para uma experiência de dados automatizados. Nesses dados automatizados, a gente tem uma video selfie de batimento cardíaco, a gente tem uma integração com Google Fit e Apple Health, que faz monitoramento de passos, e tudo isso vai gerando uma experiência gamificada e integrada com o nosso aplicativo. O nosso case de diabetes, a gente tem um produto que oferece morte por qualquer causa, invalidez permanente por acidente, um serviço de assistência funeral e também o nosso pacote de bem-estar. Nosso pacote de bem-estar conta com telemedicina, e não é qualquer telemedicina. A gente, por exemplo, tem endocrinologistas, psicólogos, enfermeiros. Os descontos em medicamentos, a gente olhou medicamentos específicos, a gente tem descontos em insulinas e também descontos em consultas e exames. Então, é um pacote de bem-estar customizado para esse nosso cluster de diabetes. E aqui os nossos influenciadores digitais, todos eles com diabetes. Aqui as lives que a gente costuma fazer, voltadas para atividade física também, yoga, meditação. Lives que a gente faz com especialistas também, muito comum assim, a gente trazer especialistas do mercado para falar com o nosso público. Aqui foi uma live, por exemplo, do Dia das Mães. De vez em quando a gente tenta trazer pessoas que falam bastante e ajudam a desmistificar a diabetes. Assim, por exemplo, o Zé Loreto é um caso, um ator que fala bastante sobre a história dele de diabetes e a relação com a mãe dele. Então, a gente fez uma live super bacana no Dia das Mães. E aí, a gente recebeu aqui da Sociedade Brasileira de Diabetes esse ano aqui o prêmio, o Diabetes Innovation Challenge, que passou por uma banca, por uma avaliação, teve pitch, teve todo um processo lá, que foi um prêmio bem bacana assim, de startup mais inovadora do mercado, voltado para o público de diabetes. Esse é o nosso case de diabetes. E aí, a partir de agora, a gente desenvolveu toda essa história de underwriting para HIV, câncer de pele, câncer de mama, câncer de próstata, obesidade e hipertensão. A gente vai lançar aí até o final do ano todos esses novos clusters. E aí a gente olha também dois aspectos, né? Pessoas que são severamente penalizadas pelas seguradoras com essas condições crônicas e também pessoas que têm os hábitos saudáveis no dia a dia, que têm um hábito fitness ou que faz corrida, bike, yoga, para também ter uma oportunidade de ter um preço justo, um preço diferenciado. E aí o nosso modelo de negócio ele passa por um relacionamento com os clusters, como eu falei bastante, esse motor de underwriting, que é o que permite ter essa diferenciação de preço. E, por último, a gente tem aqui obviamente, pelo fato da gente estar lidando no dia a dia com o público, por exemplo, de diabetes e futuramente dos outros clusters, a gente tem a oportunidade de entender as dores desse público e desenvolver produtos customizados para esse público. Então, é uma startup de relacionamento, de desenvolvimento de produtos e de tecnologia. E aí o mercado, aqui é o Distrito InsurTech, que é um dos principais reportes de InsurTechs, aqui aponta a WinSocial como uma das mais promissoras InsurTechs aí dos próximos anos, aí informações de mercado, né? O Digital Insurance Latam também, ele aponta a WinSocial até como uma empresa mais healthy do que InsurTech, achei interessante
essa análise externa aqui. E aí saem algumas matérias bem relevantes no mercado e quando a gente fica feliz quando um próprio cliente da WinSocial faz um depoimento para um jornal e conta essa experiência de inclusão da WinSocial. É isso. Muito bom, Rafael. Excelente a sua apresentação. Realmente é um tema que se debate há muito tempo e a gente vê sendo aplicado aí. A gente vai explorar um pouco mais aí algumas questões aí da tua apresentação para entrar em mais detalhes aí, como é que vocês veem a questão da LGPD e outras questões aí envolvidas nessa experiência de vocês aí, que eu entendo que vem para beneficiar, né, os pacientes. Arley, com você. Beleza, obrigado aí, Sérgio. Parabéns, Rafael, também pela apresentação. Fantástico produto, tá? Inclusive, fantástica a startup. Eu não conhecia a WinSocial também. A gente aqui tem um pequeno departamento que está sempre prospectando novidades no mercado e tal. Inclusive, a Saúde, que foi a patrocinadora aqui, a gente assistiu lá na outra sala. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, tá? Lá na frente a gente tem esse tipo de produto na nossa jornada, tá? Como pretensão de chegar em automação de auditoria médica e tal. Então, vou passar aqui uma apresentaçãozinha para conduzir. Um minuto. Foi. Agora acho que foi. Então, creio que todos já estão vendo aí, né, meu slide, HealthTech 2021. Então, vou conduzir aqui um bate-papo com vocês. Primeiramente, agradecer a CESP, agradecer a Gisele e o Bruno pelo convite, tá? Fiquei muito feliz aí pelo convite de estar participando dessa troca aqui com vocês. Espero contribuir de alguma forma, tá? Então, me apresentando, Arlen Medeiros, tá? 41 anos, desses 21 atuando com tecnologia, né? Logo depois da faculdade já ingressei no mercado, ainda no estágio, né? Logo os primeiros semestres de estágio já comecei a trabalhar com TI, e meus últimos 15 anos são aqui na Unimed Rio. Tá? 5, assumi a coordenação da equipe de soluções. Tá? A gente começou, na época que eu entrei, com um time de 35 colaboradores, hoje a gente já está com 50. Tá? Sou flamenguista, fã do Lakers, cervejeiro, além de gostar de uma cerveja artesanal, também já fabriquei a minha, já fiz 2 lotes, e pratico meu futevôlei. Tá? Então, se eu fosse ser cliente da WinSocial, aí, certamente ia conseguir um bom preço no meu plano. Falar um pouquinho da Unimed Rio, muita gente acho que conhece a Unimed Rio pela mídia e tal, mas talvez não tenha noção, né, do tamanho da Unimed Rio. Então, ela integra o maior sistema de cooperativas médicas do mundo. Tá? Cada Unimed, né, na sua área de atuação, tem uma gestão completamente independente. Tá? Fazemos parte todos aí do sistema Unimed. A nossa, especificamente, tem 50 anos de existência. Mais de 4.300 sócios são nossos médicos cooperados. Mais de 3.700 colaboradores, divididos entre a parte que faz a gestão da operadora, do plano, e o que cuida dos nossos recursos próprios, hospitais, prontos atendimentos. Já estamos aí na marca de 800 mil clientes. Tá? A gente já teve, em outras épocas, mais de 1 milhão, mas o mercado, né, vai se movimentando, então a gente já está nessa faixa de 800 mil. E a nossa receita e o custo médico giram na casa dos bilhões. Tá? Esse é um número fechado lá de 2020. O primeiro case que eu queria trazer é o da Assembleia Online. Tá? Inclusive, hoje a gente teve uma agora de manhã. A gente já vinha prospectando ferramentas, plataformas para transformar nossas assembleias, onde se discute em temas de interesse da cooperativa, diversas deliberações, votações, aprovação de contas, distribuição de perdas. A gente já vinha estudando esse modelo, a gente já via que tinha tecnologia para isso, mas, né, num ritmo muito menos acelerado, veio a pandemia e acelerou, né, não só essa, mas outras iniciativas no mercado como um todo, e tivemos que começar lidando com muita incerteza, porque é o tal do novo normal, né? Todo mundo passou por isso, ninguém sabia como é que iam ser as coisas nos próximos meses, quanto tempo ia durar, até que a gente decidiu, falou, não podemos deixar de fazer as assembleias, vamos passar para o modelo online, aproveitar esse momento, passar para o modelo online.
dúvidas de como seria o comportamento dos médicos diante dessa assembleia online. Já existia um rito muito estabelecido das assembleias físicas, e aquela dúvida, né, como é que vai ser a reação, vai ter adesão, não vai? As pessoas vão se adaptar à tecnologia para participar das assembleias, para acompanhar as assembleias. O cuidado era muito grande, porque existem estatutos, editais que têm que ser muito respeitados, e um descuido na condução da Assembleia pode impugnar todo o resultado de um trabalho. No caso de votação, pode impugnar, tá, a eleição. Então, havia aí uma incerteza muito grande. Trabalhamos muito mais de 7, 2 executivos, que são diretores, presidentes, para que eles entendessem que o formato teria que ser modificado, não teria como trazer toda a experiência do físico para o mundo online. Esse é um processo gradativo, tá? Não tinha como a gente transportar exatamente a mesma experiência, e sim começar novas experiências, usando as anteriores como referência, claro. E partimos para trabalhar os processos desse novo evento, escolher as tecnologias mais adequadas, escolher tecnologias que conseguissem se adaptar ao aprendizado que a gente teria com cada assembleia. Então, a cada assembleia, a gente está trazendo novas features para a plataforma, de forma a melhorar quanto mais a experiência dos cooperados que estão dos seus locais participando, votando, interagindo, e também segurança, auditoria, melhorando cada vez mais todo esse aspecto. E eu trouxe ela como primeiro case porque o resultado financeiro dela foi muito alto e muito rápido. Então, a gente tem aí, em média, 3 assembleias por ano, cada uma custando R$500 mil. A economia na mudança de formato foi superior a 50%. Então, era um retorno que se pagava no primeiro evento. Muitas vezes, quando a gente fala de inovação, a gente faz todo um trabalho gradativo, de evolução contínua. Você lança um produto, vê o resultado, faz melhorias, lança mais no mercado. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente conseguiu muito rapidamente trazer um resultado financeiro para a empresa. E aí, a provocação, e se não fosse a pandemia, né, a gente não vai conseguir responder a pergunta de quando a gente conseguiria virar esse modelo de assembleia, se não fosse a pandemia. O trabalho já estava sendo feito, mas ninguém vai responder essa pergunta. Então, assim como diversos movimentos foram acelerados, implantados pela pandemia, a Assembleia Online foi um deles, e acho que o pensamento que a gente quer deixar é que agora que a gente está voltando a uma estabilização, voltando a ter uma certa normalidade, a gente também não pode se acomodar. Senão a gente vai se acomodar com esse novo normal, vamos deixar passar outras oportunidades aí de inovação, de mudança de processos, de trazer coisas novas para o nosso negócio. Então, mesmo que pós-pandemia, a gente não pode se acomodar mais uma vez e esperar, né, uma próxima pandemia para poder inovar de novo. E aí agora eu vou passar um pouquinho da nossa jornada, né, para entender como é que a gente chegou onde a gente está hoje. A gente tem aí 4 anos mais ou menos inteiros, tá? Na gestão de TI lá da Unimed Rio. Tudo começou com a troca de gestão da presidência e da diretoria, tá? Lá em 2016. Foi quando assumiu o nosso CIO, Paulo Macedo. Ele chegou ali do meio para o final do ano de 2016, quando eu também fui convidado para assumir a coordenação do time. E a mentalidade inicial era habilitar a empresa para inovação. Ele já tinha feito, né, como consultoria, um assessment muito grande, viu que a gente não tinha a condição de partir para a inovação de imediato, por isso que eu coloquei aqui entre aspas, né, havia uma insuficiência digital, a gente não tinha condição de inovar naquele momento. Então, foi proposto aí todo um tratamento de choque para que a gente pudesse se habilitar para isso. Começamos falando de muita tecnologia aberta, algo que não era nem falado dentro da empresa, dentro da nossa área de TI. Havia uma resistência enorme por tecnologias abertas. Então, passamos a investir mais, pesquisar mais, trabalhar com tecnologias abertas. As tecnologias fechadas, por outro lado, passaram a ser muito, muito mais criteriosas. A gente fez uma revisão geral no que a gente tinha com tecnologia proprietária. A gente tinha alguns frameworks de desenvolvimento, havia aí uma dependência muito grande de alguns fornecedores, dificuldade de achar profissionais no mercado, e um certo engessamento de algumas coisas. Então, apesar de muitas delas serem bastante usadas e funcionarem muito bem em muitas empresas no mercado, para o nosso caso não era bem assim. Então, a gente começou a tirar essas tecnologias fechadas do nosso portfólio e investimos muito em infraestrutura. A gente precisou fazer alguns upgrades no nosso data center,
fazer trocas de ferramentas para a gente começar a usar um pouco a estrutura de cloud. Então, sem isso, a gente não conseguiria andar, a gente não conseguia assumir novas cargas no nosso ambiente. Você imagina abrir APIs, abrir integrações para algum ecossistema, a gente não ia conseguir, a gente corria o risco de parar o ambiente. Então, a gente fez todo esse tratamento de choque até que a gente começou a combater esses sintomas da insuficiência digital e evoluir. Então, começamos atualizando muito forte nossos RPs. A gente tinha RPs lá de 13 anos, com desenvolvimento interno, sem padrões, sem documentação, sem uma governança de customizações. Então, as áreas de negócio, gerentes e até a própria diretoria não conhecia as regras que o sistema praticava, tá? Estava tudo no código-fonte e tal. Então, trabalhamos muito fortemente uma atualização dos 2 RPs, um que cuida de toda a operação do plano, outro cuida da parte financeira e contábil. Além disso, trabalhamos fortemente higienização de dados, todas as tabelas de cadastro, parametrizações, regras de negócio, a gente procurou tirar tudo que a gente chama de baixo do tapete, para dar transparência, dar governança para quem decide os rumos do negócio. Então, foi o trabalho exaustivo, a gente levou aí... conseguimos particionar toda essa migração em ondas, né? Não fizemos um grande Big Bang, pelo tamanho da nossa operação, era inviável fazer um Big Bang, então fizemos toda uma implantação gradativa, convivendo com as 2 versões em paralelo, falando do nosso RP operacional, e ao mesmo tempo trabalhando toda a higienização de dados. Então, o trabalho foi muito cansativo, extenuante, mas com resultado extremamente positivo. Em seguida, passamos para modernizar algumas ferramentas corporativas, trouxemos a intranet do Facebook, que se chama Workplace, trouxemos também uma ferramenta de ensino à distância para facilitar toda a questão de treinamento e capacitação. A gente usou o Moodle, por exemplo, que é uma ferramenta free. Trouxemos também o Gira para nos ajudar com o tratamento de backlog, gerenciamento dos nossos projetos. E mais adiante a gente começou a definir padrões de desenvolvimento. A gente tinha uma salada de tecnologias que dificultava muito o nosso dia a dia, dificultava a evolução dos nossos sistemas, das nossas integrações. Então, criamos alguns padrões de desenvolvimento até para facilitar um intercâmbio entre as próprias equipes de desenvolvimento. Como eu falei, só da área de soluções, que é a área que eu pertenço, a gente tem 50 colaboradores hoje. Então, se a gente não padronizasse, fica difícil até você ir até o mercado, repor as vagas e tal, criar aí um processo bom de entrega. E depois, passado esse início de evolução, a gente considera que começamos a chegar num quadro de alta no tratamento daquela insuficiência. Então, a gente conseguiu colocar a telemedicina, que também veio, né, junto com a pandemia, junto com a regulamentação que a gente conseguiu. Partimos para uma venda online de plano odontológico e alguns portais, tá? Alguns portais com mais autosserviço do que a gente tinha lá atrás. Estamos trabalhando aí com Salesforce para auxiliar nossa força de vendas junto aos corretores. Chatbots puderam ser criados. Implantamos um gerenciamento de APIs muito forte com a Sensidia, com a quantidade de integrações que a gente começou a ter, precisava ter governança. Implementamos RPAs com Automation Anywhere. Então, a gente tem RPAs que melhoraram muito a eficiência operacional de algumas áreas. E previsibilidade de custo médico próximo ao tempo real. Então, o custo médio, essa previsibilidade, à medida que a gente recebe as autorizações de procedimentos, consultas, exames, etc., no dia seguinte eu já sei quanto aquilo vai me custar e quando eu vou desembolsar. Então, nossos gestores, né, os executivos, eles conseguem ter uma previsibilidade e trabalhar muito bem antes de chegar a conta para pagar. Então, conseguem negociar, articular toda a questão financeira envolvendo pagamento do nosso custo. E estamos de olho já em novos ciclos, né? Por isso que eu falei da apresentação do nosso patrocinador, a saúde. Tem tudo a ver com o que a gente está procurando, justamente. Vamos fazer contato com a saúde, com certeza. A gente já tem aí algumas que a gente vem estudando. Então, a gente quer trabalhar com análise preditiva justamente para mitigar o alto custo, né? O Rafael citou. O foco é na prevenção, o foco é na saúde. A gente não pode ser uma empresa para tratar doença. A gente quer cuidar da saúde. Então, a gente vai procurar trabalhar de alguma forma com essa predição. A automação de auditoria médica, a gente tem uma série de contratos, uma série de acordos que sustentam o negócio, só que muitas vezes existem falhas no processo, e uma auditoria bem feita é o que vai garantir que a gente vai pagar exatamente aquilo que foi acordado, que fosse pago. Hoje existe muita auditoria manual, então, né, sempre acaba passando alguma coisa. Vamos trabalhar com Data Cloud para conseguir dados estratégicos de todo o grupo.
A gente começou com a nossa parte de empreendimentos muito pequena, com hospital e alguns prontos atendimentos. Hoje a gente já tem sociedade com diversos outros grupos, tá? Então a gente precisa dar uma visão mais estratégica para a empresa como um todo. Vamos trabalhar muito a atenção primária e jornada do cliente, como eu falei, a gente quer cuidar do cliente desde o início, desde os primeiros sintomas, desde os primeiros cuidados, também visando uma economia de custo. Trabalhar muito no modo online, né? A gente já, diria que a gente tirou um pouco do atraso que havia com tantos anos de defasagem, agora a gente quer engrenar com experiência 100% online de contratação, relacionamento, com muito autosserviço em vários canais, cada cliente tem sua preferência, um prefere o WhatsApp, outro prefere acessar a internet, então a gente vai trabalhar isso muito forte nos próximos ciclos. Nessa experiência que a gente teve, ficou muito claro que para a gente inovar, a gente vai precisar de pessoas, processos e tecnologia trabalhando muito junto, muito integrado. Não adianta a gente ter só um movimento cultural falando de inovação, se os processos da empresa também não forem realmente ágeis, não pode ser só ágil, né, no papel, ele, na prática tem que ser ágil, ele tem que ser focado em melhoria contínua, não se deve esperar. A gente fala muito isso na Unimed, a gente não pode esperar o melhor momento, o melhor dos mundos, a situação perfeita para evoluir. Então, essa evolução ela precisa ser gradativa. E tecnologia, nem se fala. A gente fala também muito que inovar não é só tecnologia, existe inovação fora da tecnologia também. Às vezes é muito mais barato, inclusive, se inovar em processos, inovar na forma de fazer. Mas a tecnologia ela é a grande habilitadora para inovações de maior representatividade, de maior volume, que podem transformar, de fato, o negócio. Ninguém transforma um negócio hoje sem tecnologia. Então, ela vai ser aí, acho que o fator que vai alavancar iniciativa de inovação no geral. E aqui, fazendo uma citação do nosso CEO, não é fazendo as mesmas coisas de sempre que chegaremos onde desejamos. Então, lá na mudança da diretoria, lá em 2016, quando houve uma mudança de comportamento da própria Unimed, esse tornou-se um mantra da gente. Então, em diversos momentos, quando a gente fala sobre resultado, expectativas, visão, essa frase costuma ser até repetida. Então, é o nosso mantra, então a gente está sempre, o tempo todo, buscando fazer coisas diferentes para poder, aí, sim, transformar o negócio da Unimed Rio. A gente acredita muito que, num breve futuro, a saúde ela vai ser gerida por empresas de tecnologia com produto de saúde. Não vão ser empresas de saúde em si, vão ser empresas de tecnologia. A gente já tem vários players novos entrando aí no mercado muito forte, e é onde a gente quer justamente se preparar para competir com eles, né? Não é na forma tradicional. Então é isso, cumpri aí os 15 minutinhos que estavam previstos na risca, fico com meus contatos, aberto aí para futuros, quem quiser bater um papo e tal, tirar mais dúvidas, né? Fazer um estreitamento aí nos nossos contatos, fica aí. Meu agradecimento mais uma vez à Gisele, ao Bruno, à Cespro. É com você, Sérgio. Arley, muito obrigado aí pela tua apresentação. É uma jornada que nunca para, né? Nunca termina, né? Essa busca por melhoria, por atendimento, né? E são muitas transformações, né, que as operadoras de saúde vêm passando, né, pelo mercado. A questão da verticalização, né? Conheço a Unimed Rio as Unimed desde a época que elas não tinham seus próprios hospitais, optaram por essa verticalização. É um novo negócio, sempre traz fazer a gestão de uma operadora é uma coisa, você fazer a gestão de uma rede de hospitais é outra coisa, são negócios completamente diferentes. São complementares, mas são diferentes, né? E é sempre um grande desafio. Assim como o Rafael, com o InSocial também, fala-se muito dessa questão do engajamento comportamental, né, Rafael, do usuário, e como que isso influencia essa cobertura de serviços de saúde para eles. Eu me lembro até, Gisele, se eu não me engano, vocês se apresentaram lá, foi num dos primeiros Startup Rio, não sei se era Startup Rio, lá no Museu da Música. Era Museu da Música, na Barra da Tijuca, que
E acho que vocês se apresentaram lá. E tinha o pessoal de Harvard lá, falando Sim. sobre análise preditiva, comportamental e tal. E eles até chegaram a fazer uma afirmação assim surpreendente, né? Eles falavam que esse negócio de análise preditiva era uma grande bobagem. Eles usavam um termo assim muito próximo disso, né? O pessoal de Harvard, porque eles diziam que 95% do resultado de tratamentos e essas coisas assim, eles vão depender não do médico, não do remédio, mas do comportamento, do engajamento da pessoa, do indivíduo, né? Então, eles achavam que a análise preditiva não tinha universo e não tinha modelo matemático que pudesse se ajustar a isso, né? Isso o pessoal de Harvard falando lá atrás, estou falando aí, quanto tempo tem isso, Gisele? Uns 5 anos, sei lá, ou mais? Foi em 2017. Já vai tempo, né? Então, 5 anos, quase 5 anos, né? Já, né? E ali eu acho que surgiu a sua startup, né, Gisele, também, né? Foi lá. Sim, foi no Hacking Então, Health, gente, sim. e aí eu queria que vocês explorassem um pouco essa questão, onde realmente as operadoras estão trazendo, vendo as oportunidades de inovação nas suas operações, tendo o indivíduo como centro, né, que é o que se fala bastante, isso empoderar o indivíduo, ter você ter o acompanhamento da jornada de vida dele, que é até tema de uma palestra aí no final do dia hoje com o doutor Evandro Tinoco e o doutor Henry, né? Falando sobre isso. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão abordando isso? Rafael, você quer começar? É só a provocação, vocês fiquem à vontade, né? E outras perguntas, se tiverem perguntas, por favor, passem aqui para a gente no chat. Eu acho assim, na visão da WinSocial, a criação do modelo de negócio da startup tem como objetivo principal empoderar o cliente. Porque você vê uma situação de uma pessoa que não tinha uma aceitação de um seguro e depender dela comprovar que ela pode sim ter acesso a um seguro, então você está empoderando o cliente a poder, de acordo com as suas atitudes, com o seu histórico de saúde, do que ele decide fazer da vida dele, ele ter acesso a um seguro. E aí, nessa situação, a gente, obviamente, já passou por alguns casos de não conseguir fazer com que a pessoa tivesse acesso ao seguro. Então, a gente pegou, por exemplo, situações de hemoglobina glicada de 11, altíssimo, e a gente identificou na pontualidade ali uma questão de um problema de controle glicêmico, que não estava regular, que não estava sendo feito da forma correta e tal, e nessa situação a gente não conseguiu fazer com que essa pessoa tivesse acesso ao seguro. Mas aí, para nossa surpresa, essa pessoa falou o seguinte: não, mas eu volto. Daqui a uns 3 meses eu volto e você vai ver como é que vai ser possível eu ter acesso a esse seguro. Então, você tem situações onde você está deixando na mão do cliente a possibilidade dele tomar a decisão e você impacta, inclusive, o comportamento, as decisões que vão fazer bem para essa pessoa, para a vida dela, né? Então, eu acho que quando a empresa tem um propósito que ela vai impactar positivamente a vida daquela pessoa, eu acho que você não só está empoderando essa pessoa, mas você está fazendo bem para ela. Então, nesse caso, eu acho que é um exemplo claro de empoderamento, que a pessoa ficou impactada por uma mensagem que, inclusive, uma seguradora não deixaria ela ter um seguro de vida pelo histórico de hemoglobina glicada dela. Então, é uma coisa que impacta bastante aqui. E eu acho que quando você trabalha com propósito, você tem uma equipe também que trabalha de uma forma muito vibrante, assim, né? Então, eu acho que é um ganha-ganha do lado da empresa e do lado dos clientes. Então, Arley,
vocês que têm 800 mil clientes, né? Vocês têm aí uma diversidade enorme de clientes, um pouco diferente do Rafael, que está falando ali com certos nichos, né? Com 2.000 clientes e tal, mas você fala de 800 mil e você tem vários nichos, tem uma distribuição etária, enfim, tem vários grupos aí que vocês têm. E em diferentes regiões também, apesar da Unimed Rio estar aqui, eu sei que atendem grandes empresas e que têm seus colaboradores espalhados em vários lugares, até do Brasil, né? Não é só do Estado, do Brasil também. Como é que vocês estão usando a tecnologia para apoiar os seus clientes e como é que vocês estão fazendo o acompanhamento dessa jornada dos seus clientes e tentando ajudar eles a ter uma melhor qualidade de vida e, por outro lado, reduzir os custos assistenciais da operadora também. Né? O que a gente tem procurado fazer para o cliente é fazer esse tipo de acolhimento muito forte, voltado aí para uma... Muito semelhante ao que o Rafael citou no WeSocial, né? A gente tem um projeto que, por enquanto, ele ainda está incipiente. A gente está reformulando o nosso aplicativo hoje em dia, mas ele tem como objetivo, num futuro breve, ele tem integrações com dispositivos wearables, por exemplo, para a gente estar acompanhando o estado daquele cliente, mesmo quando ele não tiver, de fato, com o celular na mão e tal. Então, a gente quer, no futuro, conseguir realizar um acompanhamento mais próximo desse cliente e muito semelhante ao cuidado que a WinSocial se propõe de estar do lado desse cliente, tá? Gerando conteúdo para ele, ter esse mesmo tipo de olhar para o cliente, mas para os nossos clientes em geral. A gente tem alguns desafios que dependem muito do sistema Unimed como um todo, que é o cliente intercâmbio, como você falou. Intercâmbio é o cliente que está numa outra Unimed, ele está numa outra região. Existe essa troca de atendimento, então o cliente da Unimed Rio, quando ele está em Minas Gerais, por exemplo, em qualquer cidade, ele é atendido lá pela Unimed daquela cidade, e o inverso, da mesma forma. Só que como cuidar muitas vezes desse cliente, já que ele está num prestador que não é meu, ele está dando entrada num sistema que eu não consigo ver, eu só vejo o custo praticamente dele. O hospital, em algum momento, vai mandar aquele custo para a gente, mas... Então, essa ausência de informações trocadas, né, entre as operadoras, ela dificulta muito a nossa ação para o cliente que está lá fora. Então, existe uma iniciativa aí de compartilhamento de informações entre, né, o Grupo Unimed, o prontuário eletrônico, que a gente chama. Existem as iniciativas até do próprio governo em conseguir estabelecer padrões de prontuário eletrônico para compartilhamento, todo cuidado com a LGPD, óbvio. Mas o Grupo Unimed, o Sistema Unimed já tem também seu projeto de compartilhamento dessas informações. Então, para o nosso caso, que a gente tem muito cliente espalhado fora, e as outras também tem muito cliente aqui na nossa cidade, que é uma cidade grande, então a gente recebe muito cliente de outras Unimedes. Esse é um desafio, conseguir criar, fazer rodar bem esse prontuário eletrônico para que esse cuidado com o cliente, no final das contas, seja muito melhor executado. Então, uma consulta que ele faça aqui hoje, o resultado de exame que ele faça aqui hoje na Unimed Rio, quando ele voltar para a cidade dele, quando ele voltar, né, para a Unimed dele de origem, e porventura tiver atendimento lá, todo mais ganho para ele, uma eficiência melhor de diagnóstico, de tratamento e, consequentemente, um resultado melhor final da saúde dele. Então, perante o cliente, a gente tem esses desafios aí para cumprir, e a preocupação sempre constante de LGPD. E sempre que a gente fala de compartilhamento de informação, já acende a luzinha, né? Fala aí LGPD. Então, o tema anterior, né, muito pertinente, porque ele muitas vezes gera uma discussão, gera uma preocupação muito grande de até onde a gente pode ir com essa troca de informação. É isso. Ok, muito bom, Arley. E, Rafael? Sérgio, até complementando aqui uma coisinha, a gente falou sobre inovação, né, nesse modelo, a gente falou do cliente agora, mas a gente tem outro desafio até muito grande para inovar, que é o próprio modelo de remuneração das operadoras e dos prestadores, né? É uma inovação de modelo em si. A gente tem aí há anos e anos trabalhando no sistema de pagar pelo serviço, né, fee for service. Então,
quanto mais serviço, mais se paga a nossa rede prestadora, e ela não tem o foco na qualidade, o foco no atendimento, o foco no paciente. Então, é um desafio a gente conseguir que toda essa cadeia que está em volta das operadoras, ela aceite, entenda que esse modelo precisa mudar para uma eficiência do todo, né? Então, para as operadoras é muito caro esse modelo, para os prestadores, eles ganham bem, mas, por outro lado, quem perde também é o paciente. Então, cada uma com seu olhar, a gente precisa conseguir criar esses modelos novos. Aí a vantagem da startup, muitas vezes a startup vem com um modelo novo, com prestadores novos, com, né, sem aqueles vícios, né, de anos e anos de mercado, e ela já tem uma condição de gerar um outro modelo de negócio, muito mais voltado aí para os cuidados e para a qualidade, desafios esses que as grandes operadoras ainda estão enfrentando. Então, esse é mais um caminho de inovação que a gente está procurando no modelo de pagamento da rede como um todo, né? Esse vai ser um desafio grande. Já se fala disso há alguns anos, mas até agora ainda sem uma substancialidade de mudança. Você tocou num ponto central aí nessa questão, né? Que é o modelo de pagamento, que toda a cadeia de serviços da área da saúde, ela precisa estar direcionada para isso, né? Para a qualidade do indivíduo, e para isso você precisa ter métricas, né? A Agência Nacional da Saúde, a ANS, ela já escreveu um manual de novos modelos com propostas de novos modelos de pagamento. Isso está disponível no site dela, né? E, inclusive, já tem alguns projetos piloto em andamento, se eu não me engano, eles estão quase que conclusos para disponibilizar como cases aí para o mercado. Acho que isso vai ter uma aceleração exponencial da aplicação desses modelos. Ele realmente, como você falou, vem se arrastando a discussão sobre esses modelos há uns 20 anos já, e não é de hoje que se discute. Não foi à toa que as operadoras caminharam no sentido da verticalização, já discutindo essa questão do modelo de pagamento, de atendimento, né? E agora vem. E a RNDS, a Rede Nacional de Dados na Saúde, também, ela vem colaborar com os registros eletrônicos da saúde, e a LGPD também, ela colabora no sentido de regular esse registro e a troca de dados, e eu acredito muito que isso vai se dar, essa troca de dados e a mudança nesses modelos de pagamento, e a tecnologia certamente vai ser a base de tudo isso, né? Como é que vocês estão enxergando isso, né, nos negócios de vocês, Rafael? Só lembrando que a gente está quase terminando, só 2 minutinhos aí para cada um, aí para a gente ver se consegue terminar. Quer começar, Harley? A ANS ela já publicou até no plano de contas dela a conta que ela espera, né, receber esse novo modelo de remuneração. Então, ela já deixou para as operadoras, né, o espaço aberto, tá? Digamos assim, ela já contempla, já deixou o espaço aberto. Agora depende de cada operadora dentro da sua rede conseguir negociar, né, com toda a sua rede, tá? Uma mudança de formato, mas realmente ela já previu aí, digamos assim, uma mudança nesse modelo de remuneração. E o que a gente vai trabalhar justamente muito forte, acho que é nesse ajuste, né, de documentações, na padronização dessas documentações para poder gerar, no final das contas, uma qualidade para o cliente final. Esse é o ponto. Quem perde muito com esse próprio modelo é o cliente, porque o cliente ele vai nas nossas redes de atendimento, nos nossos consultórios, e muitas vezes o médico ele prescreve exames, né, que talvez não fossem tão necessários. Ele sobrecarrega muitas vezes o cliente com exames, repetições de exames que talvez não fossem necessários. Então, o cliente, por sua vez, também vai pagar mais caro pelo plano no próximo reajuste, porque houve uma utilização muito pesada. A própria fórmula de reajuste ela leva em conta os custos médicos, a utilização. Se a gente falar de grupos coletivos, isso é mais ainda, porque o grupo pessoa física ele é reajustado pela ANS, ele tem um certo controle maior, mas os planos coletivos, ele varia muito da utilização do grupo. Então, você imagina, quanto mais utilização,
mais caro fica o plano, é um círculo vicioso que não fica bom para o cliente no final das contas. Então, a ideia é a gente trabalhar muito esse modelo, tentar provocar essas mudanças de modelo aqui no nosso município, na nossa área de atuação. No meu caso, assim, você tem uma seguradora de vida e previdência por trás, né, que está debaixo da regulamentação da SUSEP, né? E aí o que a gente está garantindo, na verdade, é um risco, né? Caso aconteça alguma coisa. E é interessante que no mercado de vida e previdência começam a aparecer algumas coberturas que são muito ligadas à saúde também, né? Você tem, por exemplo, uma cobertura de um diagnóstico de uma doença grave, você tem uma diária por internação hospitalar, você tem uma série de... Você tem, por exemplo, um caso de uma cobertura de cirurgias, caso você, por exemplo, tenha que fazer uma cirurgia, se você tiver essa cobertura contratada, você pode receber uma indenização ali no caso de cirurgias. Então, mercado de vida, ele está sob a regulamentação SUSEP, mas ele oferece coberturas que também apoiam essas pessoas que, por mais que elas tenham um plano de saúde, muitas das vezes, ao usar esse plano de saúde, elas têm algumas despesas adicionais que não estão cobertas pelo plano de saúde, e eu acho que a cobertura de risco do seguro de vida faz um grande casamento e uma parceria, inclusive, para nesses momentos onde tem um desembolso e o cliente precisa estar preparado para essas situações. Eu acho que essa parceria entre saúde e seguro de vida é muito importante para o cliente final. Estou aqui com a mãozinha levantada, o Pina não viu, mas eu acho que a gente já está finalizando, Gisele. Né? Não tem problema, era mesmo parabenizar aí. Eu lembro que em 2017 ainda a gente conversou com o Paulo, né, que é o CIO lá da Unimed Rio. Então, você imagina a gente levar uma proposta de HealthFi, né, que é de mudança de comportamento, uma startup, e eu lembro dele falar, e eu vou falar aqui porque você abriu aí os seus processos de inovação, né, você contou aqui como foi difícil, acho que quanto maior, mais difícil né, de se mexer, de inovar e tudo mais. Ele falou assim, alguém vai ser esse inovador, não somos nós, nesse momento. E realmente, né, é um processo, e quanto maior, mais difícil né? Então, a gente observa, né, e parabeniza por todo esse projeto, né, esse processo, esse desenvolvimento que é bom para o usuário, né? E também o Rafael, né, também parabeniza o Rafael porque a Mongeral, ela é gigante, ela é internacional. Se o Rafael está aqui, né, com a WinSocial, com a proposta da WinSocial, que é uma spin-off da Mongeral, é porque muitos desses processos eles já andaram, né, já executaram, é uma trajetória. Então, parabéns, muito bom. Beleza, Gisele, obrigado. E, de fato, até na época lá, logo que o Paulo entrou, o objetivo ainda era a gente até avaliar essa criação de uma empresa especificamente para inovação, muito semelhante à própria WinSocial dentro do grupo, né? Que aí você desacopla um pouco toda a parte de gestão ali da operação, do dia a dia, você foca esforço, recurso, tempo, dedicação para fazer a inovação acontecer, né? A gente, provavelmente daqui a pouco a gente já chega lá. Eu acho que, e aí, Harley, falando assim sobre esse ponto que você trouxe, o que acontece é que existe uma operação muito grande para ser tocada nas grandes empresas, né? E aí, quando você vem com uma ideia de inovação meio fora da caixa, assim, e que não está no dia a dia da operação mesmo, é muito difícil você conseguir prioridade daquele tema de inovação dentro de uma grande empresa, porque ela tem que fazer a coisa acontecer, e a operação é muito grande. Então, essa ideia de spin-off é justamente como você falou, para propiciar esses momentos aí de testar algo novo. Ok, gente, chegamos ao final aqui do nosso tempo, né? Eu agradeço muito ao Arley, ao Rafael, parabéns aí pelas iniciativas e os negócios de vocês, e eu deixo aqui meu muito obrigado aí em nome da CESP. Maria Luísa, se você quiser falar alguma coisa, Gisele, Eu adorei a apresentação dos dois, a forma como eles colocaram a condução da transformação digital na Unimed, que é um desafio, a inovação no uso de
de tecnologias e das ferramentas abertas, o que a gente tem aí disponível. E eu acho que a gente agora tem que ir lá para outra sala, porque tem muita coisa, então eu não vou ter muito tempo para falar, mas agradeço muito a participação de vocês. Obrigada e todos aqui que estão assistindo também. Obrigado a todos. Valeu, obrigado aí Um a abraço. todos. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.